INSS sofre com o tempo de duração do processo na Justiça Federal. Isso não corta o coração de vocês? O meu tá aqui, olha, eu tô com os olhos secos, mas por dentro eu tô chorando por causa do INSS. O INSS enfrenta um desafio crescente relacionado à duração dos processos judiciais na Justiça Federal. A morosidade no trâmite de ações previdenciárias tem gerado impactos significativos para os segurados e para o próprio sistema jurídico, que se vê sobrecarregado com o alto volume de demandas. O INSS faz de tudo para que você não corra na justiça. Ele dá um indeferimento, ele nega o benefício, mas ele não quer que você vá para a justiça. O tempo médio de duração de um processo tem sido uma preocupação constante. Muitas ações levam anos para serem concluídas, mesmo quando tratam de direitos básicos, como aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade. Essa demora causa prejuízo não apenas ao segurado, que também enfrentam dificuldades financeiras, mas também ao INSS, que acumula despesas com juros, correção monetárias. Entre as principais causas da lentidão está a complexibilidade das ações previdenciárias. Tem ações que é simples, mas tem algumas que é complicado mesmo, pessoal. Muitas vezes os processos demandam de perícias técnicas, análise detalhada de documentação, revisão de decisões administrativas. Esse conjunto de fatores prolonga o tempo necessário para a resolução dessas disputas. Além disso, a alta demanda de ações sobrecarrega o sistema. Nos últimos anos, o número de processos contra o INSS cresceu significativamente, resultando de inconsistências nos atendimentos administrativos, como indeferimentos injustificados ou análises inadequadas dos pedidos. Essa situação leva os segurados aonde? A buscar a justiça como última alternativa. E é aí que o INSS fala: não, nós vamos melhorar, a gente vai fazer mais rápido, nós vamos diminuir, porque nós vamos fazer multirões. Aí escreve aquele monte de coisa no papel que é para inglês ver. E tem uns ingleses que ainda acreditam, uns ingleses que falam português, que acreditam nessa baboseira toda, e todo ano passa e não acontece nada. Outro fator que contribui para o atraso é o déficit de servidores, tanto no INSS quanto no Poder Judiciário. A falta de peritos médicos federais, por exemplo, é uma das principais razões para a lentidão na realização das perícias. Em muitos casos, os segurados aguardam meses apenas para a realização da perícia. Não é que está faltando perito, como alega lá no INSS que são concursados. É que a quantidade de processos dentro da justiça, os peritos que tem não estão dando conta. E não tem estrutura. Aí fala, mas então convoca mais. Abre lá para inscrição, mais peritos, tá? E vai fazer aonde a perícia? Está lotado de processo. Em 2023 foi 4 milhões de processos. Agora em 2020 não saiu a média ainda, mas com certeza vai ser maior. As perícias médicas são essenciais para casos de benefício de incapacidade. São frequentemente alvos de reclamação por parte dos segurados e de advogados contra o INSS. Além da demora, existem questionamentos quanto à qualidade e à imparcialidade dos laudos emitidos pelos peritos, tá? O que muitas vezes resulta em recursos e novos prazos processuais. Para tentar mitigar esses problemas, o INSS e o Conselho da Justiça Federal têm buscado implementar medidas de criação de multirões de conciliação. Nós já falamos, vão fazer acordo, lembrando sempre que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Esses multirões permitem a resolução mais ágil de casos pendentes, evitando que avance para as fases mais longas e complexas do processo judicial. Às vezes você faz um acordo até vantajoso, se você for olhar o tempo que você vai demorar, por exemplo, com o processo. E outra, não tem nada garantido, pessoal. Não é porque você tem uma ação na Justiça Federal que está ganha, que o INSS vai ter que te pagar atrasados, que vai implantar benefício, nada disso. Depende de vários fatores. E, no caso, uma oferta do INSS para um acordo pode ser interessante. Depende também qual é a sua situação. Apesar dessas iniciativas, o impacto ainda é limitado diante do volume de demandas. Quer dizer, vão ter que fazer muitos multirões. Especialistas sugerem que uma solução mais efetiva passa por uma reforma estrutural do sistema previdenciário, com maior investimento em tecnologia e pessoal qualificado, que é o que não tem. A digitalização dos processos do INSS tem sido uma das apostas aí para reduzir a morosidade. Como o uso de ferramentas digitais
muitos pedidos passaram a ser feitos em forma online, o que diminui a necessidade de deslocamento dos segurados e agiliza o acesso a informações. Ainda assim, o impacto da digitalização no tempo de duração dos processos na Justiça Federal é restrito, pois muitas disputas ainda dependem de análises presenciais, como audiências e perícias. Outro ponto que merece destaque é a falta de padronização nas decisões administrativas do INSS. A ausência de critérios claros, uniformes para avaliação dos pedidos contribui para o número de judicializações, ampliando a sobrecarga do judiciário. Aí o INSS fala, mas eu não sei por que os segurados vão tanto para a justiça. A judicialização excessiva, por sua vez, gera custos elevados para o INSS. Além das despesas administrativas, há o pagamento de juros, correções que poderiam ser evitados com uma gestão mais eficiente e resolutiva. As consequências da demora também impactam. Vocês veem, o ano passado, um pente fino para cortar 10 bilhões de reais de benefício do INSS. Não interessa quem, tá? Não vem com esse papinho que é para pegar fraude, para pegar benefício que foi concedido irregularmente, porque não existe essa quantidade para se cortar 10 bilhões de reais. Esse ano já estão falando em 25. Quer dizer, eles não estão atrás de irregularidade de fraude, eles estão atrás de dinheiro. Muitos enfrentam dificuldade para custear, né, segurados, para custear os seus tratamentos médicos, medicamentos, despesas básicas, enquanto aguardam a resolução desses processos. Para alguns, a espera significa anos de privação financeira. Vocês viram o vídeo que eu coloquei também com relação à tutela antecipada? Que muitas vezes pode acontecer em alguns casos de ter que devolver o dinheiro. Aí você vai, mas tudo bem, devolve o dinheiro quando ganhar a ação, a sentença, que aí é descontado, porque você recebeu antecipadamente. Quando sai a ação, vem descontado nos atrasados. Tá, e quando você perde a ação, como é que fica? É aí que nós fizemos o vídeo. Tem que devolver o dinheiro, tem que pagar? Vá lá atrás e assista, tá? Devolução de dinheiro de tutela antecipada. A atuação de advogados previdenciários é essencial nesse cenário. Profissionais da área destacam que a falta de informações claras e precisas sobre direitos dos segurados contribui para a judicialização, ressaltando a necessidade de maior educação previdenciária. Entidades de classe também têm pressionado o INSS e o governo para mudanças. As demandas incluem maior agilidade na análise de processos administrativos, investimentos em capacitação de servidores, aumento no quadro de peritos médicos federais, mas, por favor, contratem peritos que queiram trabalhar, tá? Por favor. A longo prazo, especialistas indicam que a solução passa por modernização do sistema previdenciário. Isso inclui não apenas a adoção de tecnologias avançadas, mas também a criação de políticas públicas que reduzam a dependência de ações judiciais para garantir direitos. Quer dizer, eles estão querendo resolver lá com tecnologia dentro do próprio INSS para não incentivar, por exemplo, você a buscar aí ações judiciais para garantir os seus direitos. Outro ponto essencial é a revisão das regras de concessão de benefício, garantir maior clareza nos critérios, diminuindo a margem de erros, interpretações equivocadas. Pois é, por isso que eu falei, tem que contratar peritos que queiram trabalhar. A questão de tempo de duração do processo na Justiça Federal também levanta debate sobre a necessidade da maior integração do INSS com a Justiça. Isso não resolve, que há muitos anos atrás fizeram parceria, INSS, Justiça Federal, tudo lá junto ao Supremo Tribunal Federal, fizeram a papagaiada, mostraram na TV, presidente do INSS, ministro da Previdência, com o presidente do Supremo, e aquela palhaçada toda. Adivinha no que deu isso? Nada, continua a mesma coisa. Por fim, a redução do tempo de espera para a resolução de processos previdenciários também é uma questão de Justiça Federal, garantindo que os segurados tenham acesso rápido e eficiente para alcançarem os seus direitos e fortalecer a confiança no INSS. Já falei, vai demorar muito. Vai demorar. Deixa eu perguntar aí, você confia no INSS? Qualquer benefício, qualquer coisa que você faça com o INSS, você tem confiança nas decisões do INSS? Eu não tenho. Zero. Enquanto eles não conseguirem mudar o que eles mesmos instruíram, eu não tenho confiança nenhuma. Por isso que eu trago sempre informações aqui, mostrando para vocês, tá?
quais são os caminhos, como deve ser, as atualizações, o conhecimento necessário para você que está chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que você tenha se esclarecido, tirado dúvidas. Esse conhecimento é muito importante, tá bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre conteúdos relevantes como esse, tá? Essa diferença entre o INSS e a Justiça Federal, você tem que saber como isso funciona. Como eu falei, na Justiça também não é nada garantido, você também depende de cumprir alguns requisitos, tá? Então não deixe de se inscrever, tá bom? Meu amigo e minha amiga que me acompanha há muito tempo, que estão chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.